Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. É com alegria que estamos mais uma vez aqui na igreja para louvarmos e adorarmos o nosso Deus. E convido você para estar conosco nesse momento, tanto de adoração quanto a ministração da palavra. Você possa ser edificado nesse momento em comunhão com o nosso Deus e também conosco através da live da Primeira Igreja Batista em Monte Alto. Nós estaremos orando e logo depois estaremos adorando o nosso Deus. Pai querido, nós entregamos ao Senhor as nossas vidas, o nosso ser, o nosso coração, a nossa mente, como também, ó Deus, entregamos a Ti o culto desta noite, de maneiras, ó Deus, a que possas falar a cada um, ó Pai, com a Tua palavra, com a adoração, que nesse momento possamos, ó Deus, deixar e permitir que o Senhor toque em cada um de nós. Dá-nos, ó Deus, a Tua bênção, dá-nos, ó Deus, a Tua graça, pois choramos no doce e eterno nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, igreja. É com grande alegria que estamos aqui nessa noite para louvar, para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Nós vamos começar louvando a Deus com Há um Doce Espírito aqui.
e vamos continuar louvando ao nosso Deus com Ele exaltado. Pai, nesse momento nós te entregamos esse louvor e essa adoração. Em nome de Jesus, Pai, esteja visitando cada lar, cada família, Pai, que está ouvindo a Tua voz nesse momento, Pai. Que o Senhor possa, Pai, nesse momento estar falando aos corações, com a mensagem que vai ser entregue aqui com o pastor. E que o Senhor possa estar vindo de encontro à necessidade de cada pessoa que vai estar ouvindo tudo que vai ser falado aqui nesse momento. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a estar abrindo a sua Bíblia para juntos lermos e estudarmos a palavra de Deus nesta noite. Nós temos dois textos para a nossa reflexão. O Salmo 121, versículo 1 e versículo 3, melhor dizendo, e Hebreus capítulo 12, versículo 2. O salmista, ele nos diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Depois, em Hebreus capítulo 12, versículo 2, nós temos o escritor dizendo o seguinte: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Queridos, nós temos nesse texto uma expressão do salmista muito interessante. E às vezes nós recitamos em momentos de nossas devocionais, momento de oração na igreja, e sempre queremos falar de que algo que pode nos acontecer, mas que estamos olhando para frente, estamos olhando para Jesus e o nosso socorro vem de Deus. Mas o salmista, ele expressa aqui uma preocupação. Ele fala a relação e que naquele momento que ele estava enfrentando, ele está mostrando para nós que ele está fixando o seu olhar em algo que vai trazer esperança para a sua vida,
vai trazer a solução para a sua vida, vai trazer algo que possa lhe prestar o socorro que ele precisa. Às vezes nós passamos por esses momentos. Se nós estamos doentes, estamos tendo um problema de coração, ou um problema alérgico, ou um outro problema de saúde, o nosso socorro está no hospital, o nosso socorro está no médico, que é o especialista daquela área. Mas quando nós estamos passando por momentos difíceis, a nossa solução vem do Senhor. Mas, queridos, nós temos que aprender o momento de olhar. Nós temos que aprender a olhar para as soluções deste mundo que o Senhor nos enviou, através dos médicos, através de psicólogos, através de outros meios, mas também precisamos aprender a olhar para o Senhor. Então, nesse momento, me chama a atenção. Quando estamos nos sentindo fracos, tristes, nós olhamos para baixo ou olhamos para trás. Mas é interessante como a derrota vem de olhar para trás. E sempre estamos olhando para trás, e sempre estamos buscando algo que lá atrás aconteceu conosco. Nós, às vezes, não medimos a distância daquilo que está ao nosso alcance, mas também não medimos a distância daquilo que já passou. E isso nos chama a atenção para a distração do ser humano. Às vezes distrai tanto que ele passa a olhar à sua volta, olhar para trás, olhar para outros lados, e aí vem a consequência. Todos nós que somos motoristas, nós temos realmente que estar fixado nos pontos e olhando para frente. A pequena distração, seja atendendo um celular, seja olhando para o lado, vendo uma outra coisa, é fato que podemos ter um acidente. Porque deixou de olhar para frente. Então o desânimo vem de olhar para baixo. Muitas pessoas estão olhando para baixo. Talvez por vergonha, talvez por uma distração, talvez por um desânimo, talvez por um problema que está passando, mas fica olhando para baixo. Mas, queridos, a verdade é que a libertação, a condição de podermos prosseguir no alvo, no objetivo que temos em nossa vida, é olhar para cima. Quando nós olhamos para o alto, quando olhamos para cima, para o Senhor, nós não perdemos o objetivo e o alvo que temos na nossa vida. Assim, para onde estamos olhando? Qual o foco da nossa vida? É o momento que possamos avaliar e até mesmo observar para onde estamos olhando. Acho que chegou o momento de pararmos de olhar para trás. Acho que chegou o momento de parar de olhar para baixo ou para os lados e podemos caminhar olhando para frente, olhando para o alto, olhando para o Senhor. E podermos fixar os nossos olhos em Deus. Há pessoas que olham constantemente para os lados, para trás, e sempre busca justificativa. Há quantas pessoas realmente começam a murmurar por causa dos tropeços, por causa dos problemas, por causa das dívidas, por causa das dificuldades, e nesse momento justifica as suas queixas, justifica o seu olhar. Mas, queridos, enquanto nós estivermos olhando para um outro objetivo, para um outro lado, nós não alcançaremos o alvo que nós
queremos. Todos nós passamos por derrotas, todos nós passamos por problemas, todos nós passamos por dificuldades, mas, queridos, o Senhor Deus não falou para nós, não deixou escrito que se nós aceitássemos Jesus, nós não teríamos mais problemas. Ele não falou isso. Ele deixou bem claro, no mundo tereis aflições, porque o mundo jaz no maligno. E nós precisamos entender isso. Enquanto crentes, servos do Senhor Jesus, nós não podemos estar distraídos com as coisas deste mundo. Não podemos nos distrair com as artimanhas deste mundo. Não podemos distrair com as coisas que muitas vezes nos apresentam. Nós precisamos, apesar de viver em meio ao mundo tão difícil, precisamos olhar para frente. E é em meio a isso que muitas pessoas desistem facilmente dos seus objetivos. Há quantas pessoas estão desistindo da fé? Talvez por não entender os planos de Deus. Talvez por não compreender como Deus está agindo no mundo. Em meio a uma pandemia, em meio a tantos problemas políticos, em meio aos problemas financeiros, em meio a outros problemas. Mas, queridos, na semana passada, no domingo, nós falamos sobre isso, que Deus tem permitido esse momento para frear a nosso povo, a nossa nação, para frear o mundo, para que eles possam perceber quem é Deus. Sabe por quê? Porque há muitas pessoas, muitos líderes, querendo assumir o lugar de Deus. E chegou o momento que o Senhor, Ele fez um stop, um pare. Ele parou o mundo. E agora nós precisamos retornar, não olhando para o mundo, não olhando as reações que vai acontecer numa cidade, em outra cidade, em outro país. É o momento de podermos retornar olhando para o Senhor. Por isso que o salmista, naquele momento de sufoco, em que ele estava sendo perseguido, em que tinha diante de si somente a montanha, e uma montanha cheia de pedras, ele seria presa fácil naquele instante, e ele grita, ele dá um brado dentro da sua alma, de onde me virá o socorro? Talvez você esteja passando por isso agora, ou por esses dias. Talvez você esteja numa situação tão difícil que você tem perguntado a Deus, de onde me virá o socorro? Queridos, a certeza é que o nosso socorro não está nas coisas deste mundo. A direção da nossa vida está no olhar. Para quem olhamos ou para que olhamos? Nós precisamos definir na nossa vida. E assim como definimos para quem estamos olhando e para que estamos olhando, terá a definição do seu socorro. Então, é um momento de avaliação. Nós temos na Bíblia algumas olhares ou a visão que trouxe algumas consequências. Nós temos em Gênesis 3, o olhar tentadora, ou a visão tentadora de Eva. Ela olhou para a fruta proibida, desejou, e enquanto ela não pôde, ter em sua mão e aproveitar, e até mesmo dar ao seu marido, ela não sossegou. Então o pecado entrou no seu coração por causa da sua desobediência. Queridos, há muitas pessoas com o olhar de Eva. Há muitas pessoas com olhar tentador para alguma coisa, para coisas proibidas, para as coisas que não levam para a presença de Deus, para as coisas que ferem ao Senhor.
Há muitas pessoas que um olhar para uma visão tentadora e está lutando contra isso. Mas é o momento de tirar o olhar dessas coisas e olhar para o Senhor. Em outro texto, nós temos em Gênesis 13, um olhar de cobiça. Nós temos a experiência de Ló. Ele viu as campinas do Jordão, pois eram muito verdes e belas, e as cobiçou. Queridos, quantas pessoas estão tendo um olhar de cobiça? Que seja na vida humana, física, ou seja na vida espiritual. Há muitas pessoas que estão entrando ou permitindo que o pecado entre em sua vida por causa da cobiça no seu coração, a cobiça dos olhos, a cobiça da mente, e passam então a se desviar, a se afastar do Senhor. Começam a valorizar mais o fruto da sua cobiça do que o próprio Deus. E Ló passou por essa experiência e foi duro na sua vida. Também logo depois, em Josué capítulo 7, versículo 20 a 26, nós temos um outro olhar, uma visão segundo o coração. E essa experiência é a experiência de Acã. Ele ficou com o desejo de ter a capa e os demais objetos que levaram à morte. Ele, além da cobiça, ele fez o que desejava o seu coração. Há muitos tirando o seu olhar de Deus para olhar para si mesmo. Há quantas pessoas só estão bem se tiverem bem com a sua vida financeira, com a sua vida social, com a sua vida neste mundo? Há quantas pessoas estão olhando para dentro de si mesmo? Porque eu sou assim, eu quero ser assim, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e esquece-se de Deus. Também, queridos, nós temos em Lucas capítulo 23, 24, uma visão provocadora, um olhar provocador. Nós temos no texto que, vendo que não sabia o que faziam, ainda disse: ó Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Sim, Cristo, naquele olhando para os homens, ele pôde perceber que eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles simplesmente estavam sendo movidos por uma provocação de lei, de romanos ou de judeus, de outros, para que pudessem levar Jesus à cruz. Mas também eles estavam ouvindo a voz de Deus, porque ali era o objetivo maior, para que Jesus trouxesse o perdão pelos nossos pecados. Sim, queridos, a última visão é a visão que domina a vida, a maioria da vida. Nós temos em Gênesis 19, 26, olhar para trás da vida da mulher de Ló. Ao olhar para os seus bens que ficaram em Sodoma, perdeu sua vida. Ela perdeu o privilégio de poder sair com seu esposo, com as suas filhas e ir embora, deixando para trás Sodoma e Gomorra. Mas naquele momento ela foi movida por aquilo que dominava a sua vida. Ela olhou para trás e nesse momento virou uma estátua de sal. Ali mesmo ela ficou. Queridos, quantas pessoas estão realmente olhando como a mulher de Ló, olhando somente para os seus bens, olhando por aquilo que ele mais tem, ou que mais deseja no seu coração, na sua vida, é poder trazer através dessa visão que domina a sua vida, o seu sucesso, o seu bem-estar, e para muitos até a salvação. Meus queridos irmãos, amigos, o salmista nos convida a olharmos em direção do nosso socorro.
E aí vem a pergunta: onde está o nosso socorro? Em quem está o nosso socorro? Esse é o momento. Olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E não há outro senão Jesus. O que o salmista propõe nesse texto vai muito além de simplesmente olhar para as montanhas, olhar para as pedras, olhar pelas circunstâncias da vida, olhar por aquilo que pode trazer um socorro momentâneo, ou aquilo que possa encher o seu coração, os seus olhos, a sua visão. Ele nos propõe podermos confiar totalmente naquele que é o dono da montanha e dono das situações, que é o nosso Deus. Ele nos propõe uma oportunidade de olhar para o alto. A perspectiva do Deus que nós cremos, a perspectiva do Deus que nós abraçamos, é um Deus de socorro, é um Deus que está próximo, é um Deus que está sempre nos concedendo a vitória em nossa vida. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amados, eu quero encerrar essa reflexão nesta noite, trazendo uma ilustração para nós. Nós temos 3 animais, pássaros, que nos chamam a atenção. Se podemos chamar de pássaro, né? Todos 3. O falcão, o morcego e a abelha. Se nós pegarmos o falcão e colocarmos dentro de uma caixa 2x2, mas deixarmos totalmente aberta em cima, esse pássaro está completamente prisioneiro. Ele não consegue sair daquela caixa. Sabe por quê? Porque para que ele possa voar, ele tem que correr pelo menos um grande espaço, 2 metros, 3 metros, e pegar o seu voo. Por mais que ele voe, por mais que ele vença as tempestades, os ventos, ele não consegue olhar para cima e saber que ali, naquele lugar, ele pode sair. Porque ele está sempre olhando para baixo. Sem espaço para correr, ele não tem nenhuma perspectiva de liberdade. A prisão para ele é perpétua. Será que nós temos tido essa visão de falcão? Só olhando para baixo? Será por isso que muitas vezes estamos presos dentro dos nossos propósitos, objetivos, porque não alcançamos a liberdade daquilo que Deus nos concede? Estamos sempre olhando para um alvo que é talvez errado. Esquecemos de olhar para cima e olhando para baixo. O outro animal é o morcego. O morcego voa em todos os lugares comuns durante a noite. É uma criatura altamente qualificada no ar, mas não consegue alçar voo ao nível do solo. Eles estão sempre pendurados numa árvore e ali ele sai voando porque ele tem noção daquilo que está à sua volta, porque ele consegue enxergar à noite. Por isso que ele não vem para o chão, porque no chão ele não voa, ele rasteja naquele momento. E sem dúvida, para o seu sucesso, ele precisa voar. Queridos, há muita gente como morcego, rastejando neste mundo, em direção ao pecado, em direção à cobiça, em direção aos prazeres da carne. Há quantas pessoas estão realmente sendo destruídas, até mesmo presas, porque não conseguem alçar voos, não conseguem olhar para cima. Precisamos mudar o nosso olhar. E por último nós temos a abelha. A abelha, ao ser depositada em um recipiente aberto, ele vai ficar ali até morrer, a menos que seja tirada de lá.
porque ela também não olha para cima, ela só olha para frente e ela às vezes perde o seu objetivo, porque ela tem uma visão também curta. Ela não consegue ver onde possa estar o seu socorro. Muitas abelhas morrem porque não conseguem escapar. Queridos, há muitas pessoas também como a abelha. Mesmo sabendo que há um escape, há uma solução, há um socorro, mas morre porque não consegue alçar o seu voo. Eu quero concluir esse momento dizendo que em muitos aspectos somos um falcão, somos um morcego ou somos uma abelha. Nós lidamos com os nossos problemas, com as nossas frustrações, nós lidamos com as nossas dificuldades, mas não percebemos que tudo que temos que fazer é olhar para o Senhor. Há muita gente querendo uma solução religiosa, então ela não tem aquele momento de estar com o Senhor, mas frequenta uma igreja, está numa igreja, ou tem um líder, ou até mesmo um outro que possa trazer alguma orientação, mas não consegue olhar para Jesus. Não consegue estar com Jesus. Não consegue realmente se derramar aos pés do Mestre. E se tornam frustradas cada vez mais. Queridos irmãos, queridos amigos, é o momento de podermos deixar o olhar para baixo, o olhar para trás, o olhar para os lados e olhar para Jesus. Nós não estamos falando aqui de uma religião, mas nós estamos falando do Salvador, do Senhor. Aquele que entregou a sua vida por nós, aquele que derramou o seu sangue na cruz em nosso lugar, aquele que disse que tudo está pago, não precisamos mais nenhum sacrifício, não precisamos fazer nada para que sacrifique a nossa vida para sermos perdoados. Precisamos tão somente olhar e receber a Jesus, viver com Jesus e andar com Jesus. Não tire o seu olhar dele, não desvie o seu olhar da cruz, não deixe de olhar para ele, para olhar as circunstâncias, para olhar a vida deste mundo, para olhar os prazeres deste mundo, porque quando fazemos isso, somos vencidos e somos derrotados. Olhem para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe, que Deus te possa estar sempre falando ao seu coração, trazendo a você a direção do seu socorro, e o socorro para você seja o Senhor. Uma boa noite, que Deus assim nos abençoe.